Nós estamos aqui com o Irineu Júnior, que tem graduação, mestrado e doutorado em Educação Física, com foco em Fisiologia do Exercício. Nós sabemos que hoje, Irineu, existe muito essa busca, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, essa busca pela saúde. Nós deixamos de nos preocupar em doença e começamos a nos preocupar com qualidade de vida, com longevidade, com saúde. E uma coisa que está muito atrelada, a gente sabe de muito tempo, é exatamente a atividade física e saúde. Como é que está essa relação hoje em dia da saúde com a atividade física? Pronto, essa é uma relação extremamente relacionada, intrínseca. A educação física ela vem se evoluindo com o tempo, assim como as áreas médicas, as áreas da saúde. Passamos de simplesmente repetir gestos, exercício, para podermos entender o indivíduo, estudar o indivíduo e em busca dessa causa de uma doença para gerar essa saúde. Então a educação física ela passou de se importar, de se estudar, de se atrelar apenas do pescoço para baixo, que a gente fala assim, para se importar também com a mente, né? As doenças que são somatizadas no corpo, elas vêm da mente. Então é importantíssimo, assim como todo profissional de saúde, o profissional de educação física, também estudar a mente daquela pessoa. Hoje em dia, o rendimento físico, essa prática, como é que eu vou render, como é que eu vou ter esse desempenho esportivo, se for um atleta, ou essa condição de saúde, ela também está relacionada ao sono, é um pilar fundamental. O profissional de educação física que entende do sono do seu aluno, do seu paciente, do seu atleta, ele consegue implementar uma rotina, uma periodização de exercício muito mais eficiente. Então veja, a educação física ela teve essa evolução ao longo do tempo. Além disso, temos que extrapolar também para o que essa pessoa faz além da academia, além do centro de treinamento. Vejamos, você passa 1 hora, 40 minutos fazendo atividade física, mas você tem 23 horas que você passa fazendo o quê? Como você se alimenta, qual a sua relação com a sua alimentação, como você dorme, como é a sua reação ao estresse. Estresse todo mundo tem, mas como o seu corpo reage àquele estresse que é fundamental. Então, entender esse indivíduo de maneira completa e complexa, esse também é um objetivo, esse também é uma prática dessa nova educação física, dessa nova era da educação física. É entender a mente, entender o sono, entender a sua relação com a alimentação. Então você fala que essa nova educação física, essa nova avaliação que se faz, ela está abrangendo a pessoa como um todo, né? Uma coisa mais holística. Tá? Então, especificamente, você falou do sono. Como é que a pessoa sabe que tem um bom sono, que o sono dele está saudável, sono recuperador? Qual é a relação mais estreita que existe entre a atividade física e esse sono? Quer dizer, o sono reparador, ele melhora a atividade física melhora o sono? Como é que funciona esse dueto aí? Atividade física e sono? Isso é uma pergunta fundamental. Atividade física e sono hoje, elas são estudadas, estão entrelaçadas por uma área chamada cronotipo, né? Essa cronobiologia, o estudo do indivíduo, de como ele se comporta, né? E entre eles está a atividade física com o sono, é fundamental. Sabemos que é provado cientificamente, e eu tive o prazer do doutorado estudar isso, o desempenho esportivo de uma pessoa é afetado diretamente com a qualidade do seu sono. Então, de maneira objetiva, a gente pode criar uns parâmetros. Exemplo, qual é a minha disposição ao acordar? Se você dorme mal, você acorda muito mal. Se você acorda mal, dificilmente você vai ter disposição para fazer uma atividade física pela manhã. Além disso, esse dormir mal leva você a ter um péssimo dia de trabalho, de atividade, e além de que você ainda, várias regulações hormonais que ocorrem durante o sono, serão o quê? Prejudicadas. Você vai deixar de ocorrer isso. Então a educação física, ela tem esse relacionamento diretamente com o sono, porque o desempenho esportivo, seja de um sedentário, seja de uma pessoa que busca, né, uma qualidade de vida, ou seja um desempenho esportivo para o esporte de alto rendimento, ela está diretamente relacionada ao sono, essa qualidade do sono. É a disposição a acordar,
como é que eu me sinto, o número de horas de sono. São números genéricos, né? 7 horas de sono, mas isso serve como base. O que a principal função do profissional de educação física que trabalha com saúde funcional, que a saúde funcional é tudo aquilo que interfere no corpo, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, alimentação, sono, saúde mental, enfim. Entre eles, o sono, é importante que o profissional de educação física ele entenda dessa área, dessa nova era da educação física, que é da saúde mental, que é da saúde funcional. Vai fazer com que ele faça essa relação, entenda o seu atleta. Tem pessoas que são do tipo cronotipo mais voltada para amanhã, são os matutinos, aqueles que acordam de manhã com disposição para a prática de esporte, e essas pessoas, quando elas se exercitam de manhã, elas têm um melhor rendimento. Tem pessoas que são mais vespertinos, são aqueles que mesmo acordando cedo, eles não têm um bom desempenho. Então, para eles, é mais indicada a prática de exercício após as 11 horas. Ele vai ter um melhor ganho. E o exercício, além disso, ele tem uma parte fundamental, porque o exercício, ele melhora a qualidade do sono. E a qualidade do sono melhora o exercício. É isso que eu ia perguntar. Você já falou que a pessoa que dorme mal, ele tem um mau desempenho físico. Exatamente o que eu ia perguntar. E o inverso? A pessoa que tem um bom desempenho físico, ele vai afetar também o sono, a qualidade do sono melhora também? Certamente. E é importante, além disso, pelo momento que a gente está incluso, você se exercitar à luz do dia e ao ar livre. Exercícios físicos feitos à luz do dia e ao ar livre, eles elevam ainda mais a qualidade do seu sono. Outro ponto fundamental do exercício físico, nessa atualidade, nessa nova era da educação física, da saúde funcional, é você exercitar-se em locais de mata, de trilha. Por isso que cada vez mais está crescendo o número de atletas de ciclismo, corredores ao ar livre, porque você começa a estimular ainda mais o seu córtex pré-frontal, que é a área do seu cérebro responsável por esse equilíbrio emocional. Uma pessoa que se exercita regularmente, ela tem um melhor controle, né, e uma maior ativação do córtex pré-frontal do que qualquer outra pessoa. Então, essa área, né, é chamada de neocórtex, essa área que fica à frente da sua cabeça, é uma área que ela vai ser responsável pela tomada de decisões. Então, você ter aquele equilíbrio, desde você responder a uma agressão no trânsito, até você tomar uma atitude, né, seja uma atitude no seu trabalho ou na sua casa, quando você tem uma maior ativação do córtex pré-frontal, você consegue ter um melhor equilíbrio mental, esse equilíbrio mente e corpo. Então, além da atividade física, melhorar o teu sono, ela também tem uma melhora na parte cognitiva, na parte decisória. Quer dizer, melhora também a saúde mental da pessoa. Seria também essa relação? Sim. E um ponto que é fundamental é que pessoas obesas, aquelas pessoas que têm um IMC acima de 35, acima de 30, elas têm menor ativação quando são submetidos a exames de imagem, menor ativação sanguínea do córtex pré-frontal. Ou seja, ela não consegue nem ter uma boa relação com a alimentação. Não é ela que come o alimento que come ela. Então, muitas pessoas têm dificuldade de relacionamento de alimentação. Por quê? Porque não consegue ter uma ativação de maneira satisfatória, né, uma irrigação do córtex pré-frontal. E isso interfere na atividade física. Pessoas obesas que têm um IMC acima de 30, elas tendem a ter menos horas de atividade física. Ela tende a ser mais sedentário durante o dia. Nesse caso, talvez a gente pense até que tem uma coisa assim, a contrária, né? Que quando você fala atividade física, você imagina sempre pessoas se exercitando, movimentando o corpo. Mas você falou agora também de meditação. Então, exatamente nessa meditação que também pode melhorar também essa atividade física, a pessoa parar de fazer atividade física e se dedicar um pouco a essa meditação para poder trabalhar a mente? A nova era da educação física, ela prega que exercitar o indivíduo, que o exercício ele é um estresse. Ali é um momento de estresse fisiológico. Exercitar o indivíduo é fundamental. Agora, você trazer aquele indivíduo para um momento de relaxamento é mais fundamental ainda. Então, essa é a diferença da nova era da educação física.
não apenas você submeter o indivíduo a um exercício físico de forma vigorosa, é você trazer ele para acalmar, é você dar ferramentas, subsídio para que ele possa relaxar quando necessário. Então isso é fundamental. E também outro ponto aí na atividade física, as pessoas pensam que para emagrecer, para perder peso, basta fazer atividade física. Mas o que eu percebo na tua profissão, você faz muita relação da atividade física com a parte nutricional. Como é que funciona isso aí, Irineu? Um ponto fundamental é que emagrecer não é apenas exercício. O exercício ele é um pilar fundamental. Não é apenas dieta. A dieta é um pilar fundamental. Mas o importante é o relacionamento que aquele indivíduo tem. Se ele não costuma ter uma rotina alimentar satisfatória e uma rotina de atividade física, e essa é a diferença, porque uma coisa é exercício físico, a outra coisa é atividade física. O que é atividade física? É qualquer movimento. O que é exercício físico? É um movimento sistematizado com objetivo, com organização. Então, tão importante ou mais importante do que você manter uma rotina de exercício físico é você manter um dia ativo. Isso é fundamental, você manter um dia ativo. E um dia ativo, ele também interfere na sua forma alimentar. Quando você passa a se exercitar, ter um dia ativo, optar por uma escada em vez de um elevador, você passa a ter uma relação melhor com a sua alimentação. E um ponto fundamental com relação à alimentação e exercício físico é como é que eu como? Como é que eu me comporto com isso? O que é que a gente percebe atualmente, em especial em restaurantes? É que as pessoas comem olhando para o celular, para uma tela. As crianças estão muito imersas nisso. Isso é muito ruim, porque a criança não percebe aquele alimento. Ela não percebe a cor, ela não percebe o gosto. E em especial também, porque ela vai para uma área que é a área da amígdala, né? E ela ativa essa amígdala, ela fica só naquela resposta de comer, comer, comer. Ela diminui a saciedade. Então veja, a alimentação relacionada ao exercício, relacionada ao sono, com relação à alimentação e à saciedade. Um dos hormônios é a leptina. Quando eu durmo bem, eu consigo controlar, aumentar a produção desse hormônio, a leptina, que ele é o hormônio da saciedade. Então, esse hormônio, quando ele está mais ativo, eu tenho uma maior prontidão para a atividade física. Então, quem se alimenta bem, dorme melhor, acorda melhor, faz exercício. Quanto mais exercício você faz, melhor a sua alimentação, porque tem outro núcleo chamado de pertencimento, que é a questão social. Quem é do CrossFit costuma andar com quem é do CrossFit, se alimenta, vai para o restaurante que os alunos de CrossFit vão. Então tem o pertencimento. Então quando você tem um grupo de ciclismo, enfim, você tem aquele pertencimento e as pessoas costumam se alimentar muito melhor quando você tem esse pertencimento. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Se você convive em uma casa que as pessoas ingerem bebidas açucaradas, refrigerantes, álcool, não fazem atividade física, você também não vai fazer atividade física, vai beber bebidas açucaradas, refrigerantes. Quais seriam as atividades físicas que a pessoa pode fazer rotineiramente que vão facilitar ela viver bem com saúde nesse contexto dessa nova educação física? A atividade física, em especial, ela é fundamental até no ambiente de trabalho. É recomendado que a partir de 1 hora que você está sentado, você se levante e faça no mínimo 20 segundos de exercício. Uma caminhada para tomar um café, para ir ao banheiro, agachamento, skip, que são corridas estacionárias. Então essa é uma relação. É importante também que você opte por um dia ativo. O que é um dia ativo? Eu ia ao supermercado, se tem próximo à minha casa, eu ia a pé. É importantíssimo. Se eu posso ir de bicicleta na farmácia, eu vou de bicicleta na farmácia. Então isso é um dia ativo, isso é atividade física. Eu fazer trabalhos domésticos em casa. Eu deixar de passar 10 horas seguidas deitado assistindo uma TV fechada e, em vez disso, ir para o ambiente externo da minha casa, da minha rua, né? Praticar um exercício, uma atividade ao ar livre, uma caminhada. Hoje em dia, nas praças, existe muito os bosques, as crianças gostam. Então é importante você inserir isso. Uma caminhada ao ar livre, andar de bicicleta, optar
para ir ao supermercado, à farmácia, próximo à sua casa, a pé ou de bicicleta, enfim. Você ter um dia ativo, em vez de um dia sedentário, é muito mais importante atualmente do que você apenas ir 40 minutos em uma academia. Então veja, o quanto a gente muda, né? Há anos atrás se preconizava 40, 50 minutos de exercício vigoroso 3 vezes por semana. Hoje, só isso não basta. Isso é fundamental, até para você manter força. É importante você estar fazendo trabalho de resistência muscular. Mas é importante também você ter um dia ativo, que você passa 40 minutos na academia e 23 horas você passa fazendo o quê? Sentado, dirigindo, no consultório. Então veja a importância de um dia ativo. Existe alguma diferença entre atividade física em relação à idade? Por uma certa idade você tem que fazer mais esse tipo de atividade física, por outra idade, outro tipo de atividade física, ou não importa a idade, elas são mais ou menos a mesma coisa? A atividade física, ela é uma demanda fisiológica. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Se a gente for pensar, um idoso acamado, ele precisa de menos exercício físico, até porque ele não consegue fazer. Já um jovem, né, atleta, ele precisa de uma maior carga de exercício físico para que ele tenha um rendimento. Por isso que é importante uma avaliação. A avaliação fisiológica, ela é importante, porque é nessa avaliação que a gente vai mensurar os parâmetros fisiológicos e aí a gente vai o quê? Prescrever o número de repetições, o número de horas, a carga de treinamento. E essa carga de treinamento, ela passou ao longo dessa evolução da educação física de apenas uma carga externa para uma carga interna. Então, veja bem, antigamente era você ia na academia, 40 minutos, fazia tantos de esteira, pronto. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia temos que ter um monitoramento da carga interna. O que é que aquela carga interfere em mim, meu estado de humor, na minha disposição para o próximo treino. Então, o controle de carga interna hoje para o profissional de educação física, para ele ter um maior controle, uma maior eficiência do seu trabalho e do rendimento do seu atleta, do seu aluno, ele deve ter o monitoramento e o controle da carga interna. É como o meu corpo responde a esse exercício. Lineu, a gente sabe que hoje em dia as pessoas estão vivendo mais. Porém, o que impede a qualidade de vida das pessoas numa idade mais avançada é exatamente a questão da locomoção. A partir de que idade, o que as pessoas podem fazer em termos de atividade física para quando chegar na idade dos 70, 80, 90, 100 anos, ele ter uma atividade física, uma performance normal que não impeça ele a ter que diminuir a sua qualidade de vida? Pronto. A atividade física, ela é importante sempre ser feita e acompanhada de maneira sistematizada por um profissional de educação física. De preferência, 5 vezes mais por semana. Então, não existe idade para você iniciar. Não há uma preconização, né, vamos dizer assim, de uma idade correta para você iniciar. O ideal é que essa prática de exercício físico ela seja acompanhada desde a primeira infância. Desde a primeira infância no ambiente escolar. Atualmente, dentro do ambiente escolar, dessa primeira infância, é importante ter um profissional de educação física, porque somente ele sabe prescrever a quantidade e a intensidade de exercício adequada para aquela resposta daquela idade. Então, com o envelhecimento, a pessoa tende a passar menos horas fazendo atividade física, até pelo o compromisso, essa rotina. Mas veja, é importante você reservar no mínimo 50 minutos por dia para uma prática regular de exercício físico. Exercício físico deve ser prescrito por um profissional de educação física. Por quê? Com o envelhecimento, após os 40 anos de idade, a gente começa a entrar na nossa segunda etapa de vida e a gente passa a perder 1% de massa muscular e massa óssea ao ano. Então, quanto mais cedo eu consigo evitar e postergar essa perca, melhor. Porque quando você chega nos 90, 80, 90 anos, você precisa de força e flexibilidade e músculos resistentes. Então, se você não faz esse ganho, você não faz essa colheita, vamos dizer assim, desde o começo, essa plantação, você não vai colher isso no futuro. Então, o ideal é que você, desde a primeira infância, já tenha essa cultura
da prática de exercício físico, devidamente orientada por um profissional de educação física, na creche, na escola, você continue isso na sua idade jovem adulto, e você intensifique ainda mais. Os estudos hoje mostram que no primeiro dia de exercício físico você já tem ganho. Então nunca é tarde para começar uma prática regular, sistematizada e devidamente acompanhada por um profissional de educação física. O ideal é que isso seja uma cultura, a cultura corporal do movimento. Na tua concepção, Irineu, qual seria o segredo para a pessoa ter uma saúde, para ter qualidade de vida, para ter longevidade? Quais são os segredos que você pode falar para a gente? Hoje, eu vejo que o segredo fundamental é o controle emocional. O controle emocional, ele vai fazer com que eu me perceba nesse mundo, eu perceba o meu corpo nesse mundo, fazendo com que eu busque, uma atividade física ideal para eu melhorar, fazendo com que eu busque exercícios e atividades para que eu melhore ainda mais ou a sensibilidade, do meu corpo aos diversos hormônios que tem, e evitando com que eu tenha uma doença. Doença é um processo que ele ocorre com o envelhecimento, mas quanto mais eu postergo essa doença, melhor para mim. Eu vou chegar lá nos 70, 80, 90 anos com uma melhor qualidade de vida. Então, se eu consigo ter esse controle emocional, e esse controle emocional ele passa por uma prática de exercício físico, que eu vou estimular ainda mais o meu córtex pré-frontal, eu consigo fazer com que esse indivíduo ele se entenda nesse mundo. E aí ele vai o quê? Ao longo do tempo, ele vai se conhecendo. Às vezes ele já foi atleta, mas passa dos 60, 70 anos e não consegue ter o mesmo rendimento. Mas a mente dele já dá essa resposta, que ele naquele ambiente, nesse mundo, ele consegue ter uma prática de exercício satisfatória, não necessariamente para o alto rendimento, mas satisfatória para as suas condições de saúde. Então, você entender, para o profissional de educação física, entender a mente do seu cliente e o cliente conseguir ativar isso e equilibrar isso é o fundamental para a longevidade. Conversamos aqui com o professor Irineu Júnior, que é educador físico, com conhecimento na área de fisiologia do exercício, que nos trouxe muitas informações interessantes para que a gente tenha realmente melhor saúde, melhor desempenho, melhor qualidade de vida e uma vida longa e saudável. Obrigado, professor Irineu. Eu que agradeço, professor.